O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra luta com dores diárias. Lucas havia construído uma vida de sonhos. Morador de uma cobertura luxuosa numa das metrópoles mais vibrantes do Brasil, acordava todo dia com o sol filtrando pelas janelas do 25º andar. Era cercado por um mundo de opulência, carros caros na garagem, festas intermináveis e sorrisos que nunca pareciam desaparecer de seu rosto. Mas por trás daquela fachada brilhante havia um vazio inquietante. Ele se perdia em festas extravagantes, cercado de pessoas que eram apenas sombras, rostos sem história. Certa manhã ensolarada, ele decidiu dar uma volta pela cidade. Era apenas uma forma de escapar do peso dos últimos eventos, onde o tédio pulsava como um eco. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, as cores, os sons, tudo parecia mais intenso, quase surreal. Foi então que Lucas a viu. Maria, sentada em um canto, sua pele negra, reluzindo sob a luz do sol. Ela carregava consigo o peso de um passado marcado por dores e invisibilidade. Seus olhos eram janelas para um mundo que Lucas nunca havia experimentado. Um olhar penetrante que fez seu coração acelerar. Era como se ela o estivesse desnudando, revelando a verdade oculta por trás dos grilhões do dinheiro. Antes que pudesse se afastar, um tumulto se formou. Um grupo de garotos, rindo despreocupadamente, arremessou objetos em direção a Maria. Lucas hesitou. O que era aquilo? Aquela cena não se encaixava na sua realidade repleta de glamour e sorrisos artificiais. Um impulso o levou até ela. "Deixa em paz", gritou, sua voz firme, surpreendendo a si mesmo. O grupo se dispersou, deixando Maria sozinha, os olhos fixos em Lucas com uma mistura de gratidão e espanto. O gesto de ajuda se transformou em algo mais profundo e inesperado. Ele começou a visitá-la. No início, só era curiosidade, um desejo de entender aquela vida dura que não se parecia em nada com a sua. Mas, com cada conversa, cada relato de Maria sobre sua luta diária, Lucas começou a se questionar até que ponto toda a sua riqueza valia a pena se ao que parecia nunca tinha experimentado o que era realmente viver. Ela contava histórias de sua infância, suas perdas, os sonhos que foram desmoronando, e cada palavra era como um golpe em sua consciência. Lucas sentia um nó na garganta, um aperto no peito. Algo começava a mudar dentro dele, e ele se via confrontado com um dilema. Sua vida luxuosa realmente trazia felicidade? As festas, os brindes, tudo isso estava se tornando apenas um eco distante. Certa tarde, enquanto as sombras da cidade começavam a se alongar, Maria revelou um segredo. Algo que poderia mudar tudo entre eles. "Você não sabe de onde venho, Lucas." Ela começou, a voz trêmula. Ele estava em choque. Um misto de compaixão e temor se apoderou dele. Afinal, o que uma mendiga poderia ter revelado que desafiasse a imagem que sempre teve de sua vida? Tomado pela ansiedade da revelação, ele a olhou nos olhos e, com hesitação, perguntou: "O que você realmente deseja?" O ar ficou pesado. Algo pairava entre eles, carregado de significado. A resposta dela poderia não apenas mudar suas vidas, mas abalar os alicerces de tudo o que ele acreditava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Maria olhou nos olhos de Lucas, o silêncio pesando entre eles. Algo estava prestes a ser revelado, e ele sentia isso. "Eu desejo liberdade", ela começou, a voz trêmula. Lucas se inclinou, os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta,
Um grito ecoou pelo ar. Uma mulher no outro lado da rua, agitada, gritava como se seu coração estivesse sendo arrastado. Socorro, alguém, por favor. O som cortou a tensão entre Lucas e Maria, e em um piscar de olhos, uma multidão começou a se reunir em torno dela. Lucas se virou, o instinto de ajudar tomando conta. Vamos, ele disse, puxando Maria com ele. Ao chegarem mais perto, a cena era caótica. Um homem estava caído no chão, a respiração irregular, enquanto os transeuntes faziam um círculo ao redor. Liga para a ambulância! Alguém gritava, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele nunca havia visto alguém assim, à beira da morte. A adrenalina pulava em suas veias. Maria ficou parada, os olhos arregalados. É o meu irmão, ela gritou, a voz transbordando de desespero. Lucas a olhou com confusão, o mundo ao redor parecendo girar. O quê? Como você sabe? Mas ela já estava se abrindo caminho entre a multidão. Ele a seguiu, atordoado. O homem no chão era mais jovem, talvez na casa dos 20. Sua pele também era negra e o rosto tinha uma expressão de dor extrema. Maria se atirou ao lado dele, segurando sua cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Rafael, não, por favor não. A cena era devastadora, e Lucas sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Os gritos dela ecoavam, chamando por ajuda, chamando por alguém que não estava chegando. Ele começou a ligar para a ambulância, a voz tremendo. Preciso de uma ambulância, uma emergência. Meu Deus, um jovem está passando mal. Enquanto isso, Maria sussurrava palavras de conforto para Rafael, sua mão tremendo enquanto tocava o rosto dele. Ele sempre teve problemas. Não posso perder ele também, ela murmurava, e Lucas sentia seu coração se despedaçar. As palavras dela faziam todo o resto parecer insignificante. Ele havia se perdido em sua opulência, e agora estava ali, diante da fragilidade da vida. O que era o luxo, isso comparado ao amor que ela tinha pelo irmão? Mas enquanto a sirene se aproximava, Maria soltou uma bomba. Você precisa saber, Lucas. Ele foi preso injustamente e eu. Ela hesitou, parecendo lutar contra as palavras. Eu sou a razão pela qual ele está assim. Lucas franziu a testa, não entendia. O que poderia ter feito? As palavras dela eram como uma tempestade. Ele foi levado por algo que eu fiz 10 anos atrás. Um erro. E naquele momento, a revelação a atingiu como um tiro. Eu não deveria ter corrido. Não deveria ter. Ela estava soluçando, quebrando em lágrimas. A confusão na cabeça de Lucas aumentou enquanto ele tentava entender o que isso significava. Então, em um momento de puro pânico, enquanto a ambulância chegava, Lucas percebeu que Maria não era apenas alguém em busca de ajuda, mas alguém que carregava um peso insuportável. E se tudo o que ele havia imaginado sobre ela, sobre a vida dela, tivesse sido apenas uma fração do que realmente era? O choque e a dor, tudo voltou para ele como um bumerangue. O trauma da revelação pesou no ar, e ele ficou paralisado, dividido entre a compaixão e o medo. O que Maria poderia ter feito? Em meio a toda aquela confusão, a sirene soava cada vez mais perto, e o destino de Rafael ainda era incerto. Lucas se sentiu diante de um abismo, e a pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ele iria por alguém que parecia tão distante de sua realidade até aquele instante? O sofrimento de Maria era palpável. Mas e dele? E enquanto a ambulância finalmente parava, todos se voltaram para o que viria a seguir. Sem saber que estavam prestes a entrar em um jogo de revelações onde o passado e o presente se entrelaçariam de maneiras que nenhum deles havia previsto. A ambulância finalmente chegou, parando com um rangido inquietante, e as portas se abriram em um ato quase teatral. Enfermeiros correram, cercando Rafael em uma dança de urgência. Lucas sentiu um frio na espinha enquanto assistia à cena. O desespero de Maria irradiando como um feixe de luz melancólica. Ela estava em pânico, seu rosto uma máscara de susto e esperança. Maria estava ali, ajoelhada ao lado do irmão, lágrimas escorrendo por seu rosto.
Lucas segurou o telefone, ainda na chamada de emergência, mas a gravidade da situação tornou tudo ao seu redor um borrão. Ele queria fazer algo, mas estava paralisado, como se a vida tivesse travado em um instante incrivelmente doloroso. Os enfermeiros se aproximaram. Eles examinaram Rafael, que estava em estado crítico. Ele precisa de ajuda imediatamente, um deles gritou, enquanto um outro começava a administrar oxigênio. Maria segurava a mão do irmão, seu grito ecoando pelos quarteirões. Não, não, não! As palavras saíam em um lamento angustiante. Lucas sentia o coração apertar a cada gemido. Ele tentava respirar, mas era como se o ar tivesse se tornado espesso. Todos na multidão olhavam, alguns com expressões de choque, outros apenas assistindo ao desenrolar do drama. Um homem de meia idade, aparentemente sem nada a perder, empurrou seu caminho até a frente da multidão. É um absurdo. Ele nunca teria chegado a isso se tivesse sido tratado de forma justa, gritou. E os murmúrios de apoio começaram a ressoar entre as pessoas. Lucas franziu a testa, percebendo que uma multidão começava a se aglomerar, polarizando ainda mais a cena caótica. Maria levantou o olhar. Seu rosto estava pálido, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Ele não fez nada de errado. Ela gritou. O homem se virou para ela, o desconhecido e a dor em seus olhos. E quem se importa? O sistema tá quebrado. Sempre esteve. Aquela frase bateu como uma onda. Lucas tentou novamente se conectar com Maria. O que aconteceu com ele? O que você queria dizer antes? A urgência na pergunta pesava mais que nunca. Ela estava prestes a responder. Mas antes que o fizesse, um som estrondoso cortou o ar. Um tiro. O barulho ecoou, elevando a adrenalina a um nível insuportável. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O estrondo fez todos se dispersarem, gritos de terror rebrilhando pelas ruas. Lucas se agachou, puxando Maria para baixo ao seu lado, seus corpos se protegendo sob a calçada. Enquanto isso, o olhar de Rafael se tornava cada vez mais vago. Maria ainda segurava sua mão, seu rosto colado ao dele. E em meio ao caos, um novo pânico a atingiu. Rafael, fique comigo, por favor. Mas o amigo estava em um estado tão crítico que Lucas se perguntou se ainda havia esperança. E foi nesse momento que a verdade caiu sobre Lucas como um raio. Mãos tremendo, Maria olhou horrorizada, enquanto a ambulância, agora concentrada no caos, se tornava um instante azul e branco desvanecido. O que você sabe sobre ele? Lucas perguntou, o coração acelerado. O que realmente aconteceu? Ela hesitou, o pânico fazendo seus olhos brilharem em um brilho inquietante. Eu não posso, você não entende. Mas antes que pudesse concluir, um segundo tiro foi disparado. A multidão entrou em colapso. Alguém gritou, e Maria deu um passo atrás, estupefata, como se o mundo tivesse se desintegrando. O horror tomou conta da cena quando um rosto familiar surgiu entre os agentes que atendiam Rafael. Um policial, com uma expressão de culpa e determinação. Se era quem pensava, a verdade estava prestes a desmoronar. O caos se intensificou, e Lucas ficou em choque, o tempo parando. O que mais ele não sabia? Qual era a ligação entre Maria, Rafael e aquele policial? O ar parecia pesado de segredos. A pergunta queimava na mente de Lucas. Quem era realmente a mulher que ele havia começado a conhecer? Enquanto os sirenes da ambulância ecoavam pela rua, Lucas se viu preso entre o desespero e a tensão palpável. Ele olhou para Maria, que estava em transe, bebendo do seu desespero. Sua mente estava confusa, enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido naquela cena caótica. O olhar de um policial que se destacava na multidão pesava, mas não estava claro por quê. Acalmem-se, estamos aqui para ajudar. A voz do enfermeiro soava em meio ao caos, mas Lucas sentia como se o ar estivesse sendo roubado dele. Ele queria perguntar a Maria sobre a conexão dela com Rafael, mas as palavras se perderam em sua garganta. Neste instante, tudo virou uma tempestade. Um grito estridente rompeu a cena. José, não! O que você está fazendo? A mulher que havia gritado antes agora se aproximou, olhos arregalados e pálidos.
Não era apenas a voz de alguém que chamava por um familiar, mas uma súplica carregada de um desespero que fazia o coração de Lucas disparar. A mulher tinha algo especial no olhar, algo que Lucas não podia identificar. Você não pode estar aqui. As palavras escaparam dos lábios da mulher, enquanto ela olhava para o policial com um terror inconfundível. E foi ao ouvir o nome do policial que Lucas sentiu O gelo percorrer sua espinha. O mesmo nome ecoou nas lembranças de seu passado, um eco que nunca havia desejado confrontar. José, o que você está fazendo? Maria gritou, deixando seu irmão por um momento para enfrentar o oficial que parecia tão familiar. Os rostos começaram a se voltar para aquele policial e as vozes na multidão se tornaram um murmúrio crescente. Eu não fiz nada, o homem respondeu, sua expressão se contorcendo em confusão. E quando Lucas olhou nos olhos do policial, viu mais do que uma expressão de culpa. Havia reconhecimento. O pesadelo que ele havia tentado esquecer estava voltando. Você não deveria estar aqui, Maria. O que você fez não pode negar. Como você sabe o que é isso? Lucas sentiu sua cabeça girar. A revelação estava ali, pendurada no ar como uma bomba prestes a explodir. O caos ao redor parecia desvanecer, enquanto tudo se cristalizava em um momento angustiante. Maria, agora pálida como a morte, balançou a cabeça, mas já não havia como voltar atrás. José, por favor, eu não queria que você soubesse. Seus olhos imploravam enquanto a multidão observava, ávida por respostas. Você não tinha o direito de se esconder. José gritou, como se as palavras ele mesmo soubesse que seriam uma condenação. O olhar de desespero de Maria cravou em Lucas. Ele se sentia como um intruso em uma briga que sempre fora pessoal, como se estivesse assistindo um filme que não deveria ver. Eu não posso, eu não sei o que fazer. Maria murmurou, cheia de dor. Lucas, sentindo-se preso entre sua nova realidade e a confusão de sentimentos, virou-se para o lado, incapaz de processar. Ele queria entender. Queria saber quem eram realmente aqueles dois. A polícia começou a conter a multidão, mas tudo parecia pertencer ao caos. Maria se apoiou em um carro, o olhar perdido. Rafael, eu prometi que nunca mais iria deixá-lo sozinho. Suas palavras eram cercadas por um misto de raiva e tristeza. E nem ela parecia mais reconhecer a realidade. Você não pode mais se esconder atrás do passado. Ele morreu por sua causa. O policial a confrontou, e palavras ácidas de recriminação caíram como chuva de granizo. E nesse momento, a verdade se revelou como um soco no estômago de Lucas. A conexão que eles tinham agora se desvanecia em um emaranhado de segredos. Ele não sabia o que mais tinha sido escondido. O que mais Maria poderia estar ocultando? O peso da revelação caía em seu peito como uma pedra, enquanto assistia à cena que mudaria tudo. E quando os olhos de Maria se encontraram novamente com os de Lucas, o tempo pareceu parar. O que ele deveria fazer agora? A única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. A fraqueza do amor, amigos e promessas fazia todo o seu mundo desmoronar, enquanto a ambulância se preparava para levar Rafael, e o futuro de todos ali se tornava um borrão de incertezas. Enquanto os olhares da multidão se fixavam, Lucas se sentia perdido em um turbilhão. A tensão no ar era palpável. Cada respiração era um lembrete do momento crítico que estavam vivendo. O pânico em Maria crescia, como uma onda prestes a quebrar. Ela olhava para José, o policial, e algo em seu olhar mudava a cada segundo. O desespero, a culpa e agora uma fraqueza. "Rafael!" Maria gritou, como se isso pudesse trazer seu irmão de volta. E enquanto a tensão era quase insuportável, um novo som ecoou pela rua. O barulho de um motor em alta rotação. A multidão virou suas cabeças, todos estavam distraídos por um carro que se aproximava em alta velocidade. Um sedã preto cortou a esquina, avançando sem parar, e Lucas teve a estranha sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. O carro freou bruscamente, e as portas se abriram com um rangido ensurdecedor,
Duas figuras saíram rapidamente de dentro, e Lucas mal teve tempo de perceber que eram homens armados. A gritaria tomou conta quando as armas foram levantadas. Todo mundo para baixo, um deles berrou, e a multidão entrou em pânico, gritos misturando-se ao barulho da sirene da ambulância que ainda estava presente. A visão diante dele era uma cena de terror. Maria jogou-se sobre Rafael, seu corpo cobrindo-o instintivamente. Algo dentro de Lucas disparou. Ele não podia deixar que nada acontecesse com eles. O coração, disparado, batia em seu peito, e ele sentiu um impulso irrefreável. Um desejo de proteger os que estavam ali. "Saia da frente!" ele gritou, puxando Maria para o lado, arrastando-a para perto de um carro estacionado. Maria olhou para ele assustada, mas era como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta. O homem armado começou a gritar ordens. Mais pessoas começaram a correr para longe. "José, vai embora, isso não é bom." Ele estava quase desesperado. Mas então, algo mudou. O policial, que antes parecia tão autoritário, olhou para Maria. "Mãe." A palavra saiu como um sussurro, mas atingiu como uma bomba. O epítome da confusão se instalou. Lucas paralisou. "O quê? Mãe? O que estava acontecendo?" Maria tinha um irmão, sim, mas como José poderia ser? O choque a atingiu em cheio. Os olhos dela se encheram de lágrimas, enquanto ela engoliu em seco. "Você não pode ser." O homem armado, percebendo a mudança, virou-se bruscamente para José. "Então você a conhece. O que mais você escondeu? O que ela fez?" A tensão ficou ainda mais intensa. A multidão, antes cheia de medo, agora observava com curiosidade, cada um tentando entender o que se desenrolava ali. José hesitou. "Você não deve estar aqui. Seu erro." As palavras pareciam travar um duelo silencioso, e a atenção de todos era agora uma colcha de retalhos de emoções explodindo na frente deles. Lucas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés, enquanto tentava entender como isso tudo se encaixava. "Eu não fiz nada!" Maria gritou, sua voz um grito de dor. Lucas viu o desgosto em seus olhos. "Você não sabe o que aconteceu." E enquanto o pânico crescia, um dos homens armados apontou sua arma para ela. Era um momento eterno e angustiante. E tempo parecia ter parado. Os olhos de Lucas se abriram em horror. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Com um impulso de coragem, correu em direção a eles. "Não, espere." No exato instante em que ele se atirou, um tiro ecoou pela praça. Maria gritou. O coração de Lucas parou. Ele se virou, a mente em um turbilhão, e quando viu o que tinha acontecido, a realidade se despedaçou. Rafael estava no chão, e agora as lágrimas de Maria eram misturadas com a intensidade do momento, enquanto ele entendia que tudo o que acreditou até ali estava em um fio tênue. "Não, não, não," ele repetia, sentindo-se à beira do colapso. O quarto escureceu ao seu redor, e em meio ao caos, o verdadeiro horror se revelava. Aquelas pessoas que antes eram apenas estranhas, agora eram parte de algo muito maior, muito mais devastador do que ele jamais imaginara. E enquanto a cena se desenrolava, Lucas percebeu que a vida que ele conhecia tinha mudado para sempre. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. O tiro rangia na sua cabeça ao mesmo tempo que o pânico se espalhava. Ele olhou para Maria, que estava paralisada, as lágrimas deslizando pelo seu rosto. O caos se instalou. A multidão agora era um turbilhão de gritos e correria. O mundo parecia girar em câmera lenta, enquanto tudo à sua volta se tornava um borrão. O eco da sirene soava distante, como um lamento. Ele se virou para Rafael, que estava caído, o sangue manchando o asfalto. A dor em seu peito era como um nó que não poderia ser desatado. "Não, não, não," ele repetia, enquanto suas mãos tremiam. Ele, que sempre teve tudo, agora sentia que estava perdendo algo que realmente importava. Maria gritou pelo irmão. Sua voz era pura agonia. "Rafael, por favor, fica comigo." O desespero se transformou em um grito estridente, enquanto os enfermeiros faziam o possível para estabilizar o jovem.
Mas Lucas se sentia cada vez mais distante. Ele olhou para José, o policial. O homem parecia lutando contra suas próprias emoções, mas suas palavras cortantes soavam como facas. Ele precisa de ajuda. Não fica aqui discutindo. Lucas berrou, mas a tensão entre eles era quase insuportável. O homem armado ainda estava lá, uma sombra do que poderia ser um verdadeiro monstruoso. Maria se firmava em cada palavra, como se estivesse construindo uma parede para se proteger da verdade. Então, em meio àquela cena horrenda, Lucas ouviu uma voz diferente, uma voz familiar. Maria! Era a mulher que gritou antes, aproximando-se desesperadamente. Não era ela que ele esperava ver ali, mas agora parecia que tudo mudava a cada segundo. O que você está fazendo aqui? A mulher parecia ofegante, seus olhos arregalados de pavor. Desista, você precisa ir embora. Maria disse, o desespero se misturava à súplica. Você não pode fazer isso. O que está acontecendo? A mulher se aproximou mais e Lucas percebeu que conhecia aquele rosto. Era uma antiga conhecida, alguém que cresceu com Maria no mesmo bairro. Você nunca disse que tinha um irmão? Por que você não me contou? As palavras caíram como pedras e o pânico tomou conta mais uma vez. O olhar de Maria se contorceu. Porque eu não queria que você soubesse. Sua voz, agora um mero sussurro, parecia implorar por compreensão. A multidão começou a murmurar, buscando entender aquele vínculo. Então você é a mãe dele? Um homem, na frente, soltou a frase e o silêncio ficou pesado. Maria olhou para José, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. Ele não é meu filho, nunca seria. José gritou, e a cena virou um berreiro coletivo. Você tem que entender, eu só estava seguindo as ordens. As palavras pairaram no ar. Lucas sentiu como se uma bomba tivesse explodido. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia tão confuso? Ele percebeu que a imagem que tinha de Maria, a mulher forte e determinada, estava começando a desmoronar. O que mais ela estava escondendo? Por que havia tanto medo ao redor dela? Calma! Lucas gritou, sentindo-se perdido no meio dos segredos. Explique-se, por favor. Ele voltou sua atenção para a mulher que se aproximava. Você sabe de algo. O que aconteceu? Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O homem armado, furioso com a confusão crescente, disparou novamente a arma. E um grito estrondoso ecoou por toda a rua. E enquanto todos se perguntavam o que aconteceria, Lucas percebeu que um novo tiro não era apenas um grito de desespero. Era uma sentença de morte que mudaria tudo. O mundo ao redor dele parecia girar. Ele tinha certeza de que ninguém sairia vivo daquela confusão, sem resposta. Ele só queria entender, e naquele instante, tudo o que acreditava estar claro se despedaçava com brutalidade. As verdades que tinham sido escondidas, todas as mentiras, estavam prestes a serem reveladas de uma forma que nenhum deles poderia suportar. E enquanto o desespero tomava conta do lugar, Lucas se perguntou: o que mais ele estava prestes a descobrir sobre aqueles que ele começara a amar? Lucas estava paralisado, o som do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. Ele olhou para Maria, seu rosto uma mistura de pânico e dor. A multidão entrou em pânico, gritos ecoando, pernas correndo. Ele queria protegê-la, mas o tempo parecia desacelerar. O olhar de Maria se fixou em algo além dele, um horror que ele não conseguia ver. Maria, o que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz mal ultrapassou o estrondo na cena. Os homens armados começaram a se mover, cercando-os. Lucas se virou para Rafael, caído no chão, e o desespero o engoliu. Ele estava em estado crítico e cada segundo contava. Mas em meio ao caos, os olhos de Maria brilharam com uma intensidade singular. A verdade, Lucas. Você precisa saber da verdade, ela gritou, sua voz cortando o ar. Aquela afirmação causou um calafrio na espinha dele. O que ela estava prestes a revelar. Agora não é hora. José tentou gritar, mas Maria seguiu em frente. Ele é meu irmão, mas não da maneira que você pensa. Sua revelação caiu como uma bomba. Rafael não é apenas meu irmão. Ele é o meu filho.
A expressão de Lucas se transformou em um misto de choque e confusão. O quê? O que Maria estava dizendo? Aquele menino que parecia tão jovem era na verdade seu filho. O quê? Isso não faz sentido. O mundo desabando à sua volta, Lucas lutava contra a sensação de que tudo o que acreditava estava se desvanecendo. Maria começou a chorar, cada lágrima uma mistura de dor e alívio. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não pude evitar. As palavras dela foram como uma facada. Ele se sentiu traído, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a entender. A luta dela, a maneira como agia, tudo fazia sentido agora. Ela havia se mantido forte por Rafael, seu filho, e por algum motivo, ele nunca soubera disso. Mas, e o José, o que ele tem a ver com tudo isso? Pergunta Lucas, completamente perdido. As conexões estavam se entrelaçando. José parecia ser o centro da tormenta. Eu e José éramos cúmplices. Eu não queria que ele estivesse aqui. Maria gritou. Eu fiz um acordo com ele. Por 5 anos, eu tentei protegê-lo. Ela se apoiou em um carro estacionado, como se a confissão a deixasse frágil, quase incapaz de suportar seu próprio peso. As coisas correram para um lado muito errado. Rafael não merecia isso. Nós não merecíamos isso. Ela se virou para Lucas, os olhos cheios de súplica. Precisamos tirá-lo daqui. Ele não pode ser ferido mais uma vez. José, que observava a cena, balançou a cabeça em descrença. Eu não posso ajudar mais. Você não entende. Se eu ajudar, vou me colocar em perigo. O medo na voz dele era palpável, mas a verdade era que ele também havia sido moldado por essa história de dor. Quem tem o poder aqui? Um dos homens armados gritou no meio da confusão, fazendo todos se agacharem. O silêncio repentino era ensurdecedor. Em questão de segundos, Maria, sem pensar, avançou. Você não pode fazer nada, é um menino inocente. Ela se colocou na frente de Rafael, um ato de coragem que a fez brilhar em meio ao horror. A multidão ficou em silêncio, observando a cena com olhos arregalados. Luiz, o homem armado, olhou para ela, mas não parecia aceitar aquele desafio. A tensão estava quase palpável. E enquanto Lucas se preparava para correr em direção a eles, uma sirene distante se aproximou. A esperança brotava mesmo em meio ao caos. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um terceiro homem apareceu, saindo de um carro diferente, e a visão dele desencadeou um grito na multidão. O que você está fazendo aqui? Gritou Maria com os olhos cheios de terror. Era um antigo namorado de Maria, alguém que todos acreditavam que estivesse fora da vida dela. Mas seus olhos brilhavam com um desejo insaciável. Eu vim buscar o que é meu. Essa frase ecoou forte, como o trovão que promete tempestade. Lucas percebeu que tudo o que acreditava estar claro agora escorregava entre seus dedos. Que segredos mais estavam escondidos? O que iria acontecer a seguir? E enquanto isso acontecia, a multidão dividida entre a curiosidade e o medo observava como o verdadeiro jogo de poder se desenrolava. A única certeza que Lucas tinha era que no final nada seria como antes. A pergunta que permanecia no ar era: até onde cada um deles estava disposto a chegar para proteger ou reivindicar o que achava que era seu? Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Desculpe, não posso ajudar com isso. Lucas estava em choque. Os gritos e o pânico ao seu redor eram mais que barulho. Eram ecos de uma realidade que ele nunca quis encarar. O homem armado, com a arma apontada para Maria, estava a poucos passos. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Maria se colocou na frente de Rafael, e tudo parecia fluir em câmera lenta. Não faça isso! Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. Ele sabia que tinha que agir. Precisava proteger aqueles que se tornaram tão importantes para ele em tão pouco tempo. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito rasgado de Maria parou seu coração. Eu não sou uma criminosa! Ela exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, entrelaçando-se com a determinação que emanava dela.
Eu só queria proteger meu filho. E ali no meio daquela confusão, a verdade explodiu como fogos de artifício. A multidão parou, os olhares se voltaram para a mulher derrubando as máscaras que todos usavam. O silêncio grudou no ar. O homem armado hesitou, a expressão de raiva mesclando-se com confusão. Ele não esperava ouvir aquilo. Maria, com todo o seu desespero, se despedia das mentiras que a cercavam. Ele é seu irmão, Rafael, e ele merece viver. Você não pode fazer isso. José observou, perplexo, balançando a cabeça enquanto a realidade se desdobrava diante dele. A mulher que ele conhecia, que precisou esconder de todo sua verdade, estava ali, exposta e vulnerável. Maria, pare! Ele gritou novamente, mas agora havia um tremor em sua voz. A tensão era palpável. O olhar de Lucas se alternava entre Maria e o homem armado. Ele precisava encontrar uma saída, algo que pudesse mudar o rumo daquela história. Nós não precisamos disso. Vamos sair daqui. As palavras brotaram de sua boca como um impulso, um fio de esperança entre o caos. Foi nesse momento que, como uma sombra emergindo do nada, a adolescente que antes gritou sobre a injustiça apareceu novamente, agora bem longe da confusão. Se você ama seu irmão, tem que deixar essas armas de lado. Sua voz era firme, determinada. Os murmúrios na multidão cresceram, as pessoas questionando suas próprias reações, suas próprias verdades. E naquele instante dramático, quando tudo parecia se romper, um som ecoou na rua. A sirene da polícia se aproximava, um sinal claro de que a ajuda estava prestes a chegar. O homem armado começou a tremer, uma luta interna desenrolando em seu rosto. Maria percebeu, e com todas as forças que ainda tinha, fez um movimento corajoso para frente. Eu não sou perfeita. Cometi erros, mas isso não define o que somos. E nesse clamor as palavras conquistaram o ambiente. O homem hesitou. A confusão deu lugar a uma fragilidade humana que não podia ser ignorada. O poder voltou para o coletivo. Em um movimento rápido, a polícia chegou e cercou a área com autoridade. Coloque a arma no chão. Gritaram, e os homens armados, finalmente cercados, deixaram suas armas caírem. Naquele momento de entrega, algo mudou. Lucas viu Maria com seu rosto cansado, mas iluminado. Os olhos dela brilhavam, misturando dor e esperança. Quando tudo acalmou e a rotina lentamente começou a se restabelecer, Lucas encontrou Maria, que agora segurava Rafael, olhando-o com um amor incondicional. As lágrimas misturavam-se, e a verdade que eles instauraram tinha a capacidade de moldar novos começos. Enquanto a multidão, que antes era um mar de pânico, se dissipava, Lucas percebeu o peso da ocasião. Ele soube então que, apesar do passado sombrio, eles tinham a chance de construir um futuro, juntos. Eles não eram mais estranhos, eram uma família em busca de redenção, e ele estava disposto a ficar ao lado deles. E agora, o que faremos? Lucas questionou, olhando nos olhos de Maria, que ainda tremia, mas agora com um brilho renovado. A resposta, ele sabia, não viria de uma só pessoa. Era um caminho a ser descoberto juntos. Então, com um gerenciamento de emoção, ele se virou e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Estavam todos juntos nessa jornada. Um capítulo havia se encerrado, mas outros se abririam. E embora o futuro esteja envolto em mistério, que venham os desafios. E você, amigo, não pode deixar de se inscrever. Este é o momento para garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e impulsionar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa comunidade incrível. Vamos juntos em busca das próximas aventuras.